Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu quero estar compartilhando com todos uma lição, né, bíblica, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. A lição ela está pautada no livro de Marcos, no seu capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, e também o versículo 6. O título desta lição, particularidades do servo. Quando nós falamos do servo no livro de Marcos, nós falamos exatamente de Jesus, né? Marcos apresenta Jesus como um servo, né? Um exemplo a ser seguido por cada um de nós que nos denominamos, né, cristãos, que decidimos seguir as orientações, né, do Evangelho, as orientações de Cristo. Então nós temos um exemplo de servo e esse exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. O texto áureo para esta lição deste dia, ele diz assim: tem compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Marcos capítulo 8, versículo 2. Verdade aplicada, né, diz assim: como discípulos de Cristo precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras e ações aspectos do caráter de Cristo. O objetivo da lição, falar acerca da identidade de Jesus, mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo e também destacar a compaixão de Cristo. Antes de darmos seguimento, eu quero pedir para que você possa, né, contribuir com o meu canal. Você curta, né, o vídeo, compartilhe, ative o sininho para que você possa estar participando de novos estudos que estaremos fazendo, e tudo isso seja para o crescimento, né, para o nosso crescimento espiritual na presença do Senhor. Este vídeo é exatamente para o público, né, que deseja servir a Deus com excelência, né, seguindo o exemplo de Cristo. Então nós estamos aqui justamente para isso, para aprendermos mais de nosso Senhor. O texto de referência, como eu disse, está em Marcos capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e versículo 6, que diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E eles puseram diante da multidão. Nós vamos ver a respeito da identidade, né? Da identificação de quem é Jesus. Nós sabemos assim que toda vez que nós pensamos em identidade, nós pensamos em um nome, né? O nome do pai, o nome da mãe, o nome da cidade onde mora, onde nasceu. Então tudo aquilo, né? Todas as informações específicas para poder identificar uma pessoa. E assim como nós, né? Jesus, ele teve a sua identidade. Quando nós falamos da identidade de Jesus, não falamos simplesmente da identidade de Jesus como ser humano, mas sim da identidade de Jesus como o próprio Deus, né? Uma identidade divina. Então podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que faz ser distinta de todos, né? Então, quer dizer, o que identifica uma pessoa, ela faz com que essa pessoa seja diferente, né? Distinta de outras pessoas. É uma identidade própria. Então nós sabemos que essa identidade de uma pessoa é o que faz ela ser distinta de todas. A cidade onde nasce, nome, sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, quem são seus irmãos, sexo, impressão digital, data de nascimento. Assim, nossa identidade nos faz pessoas únicas. Diante dessa certeza, iremos ver no Evangelho de Marcos a apropriada identidade de Jesus. Então, servir a Cristo também implica em conhecê-lo. A despeito deste pensamento, a melhor forma de conhecer mais sobre ele é por meio do estudo das Santas Escrituras, em particular o Novo Testamento, que descreve a sua história e como ele morreu na cruz por nós.
Podemos dizer que desde o início Jesus é uma figura que causa admiração em muitos, pois não se sabia direito como defini-lo. Neste sentido, o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6,3. Então, em Oséias 6,3, ele afigura-se de que o Evangelho de Marcos nos apresenta a identidade de Cristo. Então, Oséias diz: olha, procure, conhecer. E o Evangelho de Marcos nos mostra assim como nós podemos identificar Cristo, como Filho de Deus e servo obediente. Então, o Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos, escrito durante um período de severa perseguição. Ele vai direto ao ponto, abordando a identidade de Jesus, a importância do sofrimento e a necessidade da fé. Marcos, o autor do Evangelho, era discípulo de Pedro. Então, Marcos, ele era discípulo de Pedro. Marcos não foi, ele não andou com Cristo, mas ele era discípulo de Pedro. Então, Marcos, ele ouviu sobre o Evangelho, ouviu sobre Jesus, através das experiências que Pedro, teve com Jesus. Ainda que Marcos, em alguns momentos, ele pode ter assim presenciado, participado, de atos realizados por Jesus, mas a maior parte, do conhecimento acerca do Evangelho, acerca de Cristo, ele obteve de Pedro, discípulo de Cristo. Então, no início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e expulsar de um homem um espírito impuro que o importunava, todos se admiravam com sua autoridade. Então, e todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então nós vemos que em Marcos capítulo 4, versículo 4, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos temerosos se perguntam: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então podemos ainda acrescentar que em Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6, as perguntas de quem de fato era se graduam tendo início as tentativas mais diversas para dar conta de quem de fato ele era. Então nós observamos assim, Jesus, quando ele veio cumprir o seu ministério terreno, então a sua identidade ela foi sendo exposta, conhecida gradativamente, gradualmente, aos poucos as pessoas foram assim compreendendo quem era Cristo. A princípio, todos assim questionavam: quem é este, que doutrina nova é essa, como ele pode falar dessa maneira, de onde ele aprendeu? Então vivia-se um questionamento para poder saber de onde, quem era Jesus, e por que ele realizava tais coisas. Então nós observamos assim que o conhecimento acerca de Cristo por aquelas pessoas naquela época, ele foi acontecendo gradualmente, gradativamente. Então isso também não é diferente nas nossas vidas que decidimos a servir a Cristo. Nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo dia após dia, vendo assim, ouvindo sobre Ele, lendo sobre Ele e também vivenciando experiências que Ele nos proporciona, experiências que elas vão acontecendo e que acabam contribuindo para que a gente saiba e conheça quem exatamente Cristo é. As primeiras experiências que nós passamos a vivenciar na presença de Deus são aquelas experiências de transformação de vida, nós começamos a olhar para nós antes de Cristo e depois de Cristo nas nossas vidas, e aí nós começamos a observar a diferença que isso faz. Então aí nós começamos a compreender o projeto, os propósitos, o plano de Deus a ser realizado através do sacrifício de Cristo em nosso favor. Então, no início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e expulsar o demônio, eles começaram a se questionar, quem é este, que doutrina é essa, como ele pode fazer tais coisas. Então a pergunta mais frequente a respeito da figura de Jesus era: afinal, quem é ele? Marcos descreve que certo dia Jesus estava ensinando na sinagoga de Nazaré e os presentes ali questionavam, de onde lhe vêm estas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos?
Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Já em Marcos capítulo 6, versículo 6, Marcos capítulo 6, do versículo 14 ao 16, os questionamentos se multiplicam a respeito da pessoa de Jesus. E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. Então o rei Herodes, ao ouvir, disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Ou seja, Herodes declarou, falou: esse aí é João, né? João que eu havia mandado matar, degolar no cárcere, agora ele ressuscitou e está operando essas maravilhas. Então, o primeiro questionamento, né? A primeira confusão acerca da identidade de Jesus é justamente acreditar que ele era João Batista ressuscitado dos mortos. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Então, porém, as pessoas elas começaram a se questionar: quem é Jesus, né? É João Batista? É Elias? É um dos profetas, né? Então havia uma grande confusão e uma preocupação naquele momento em saber quem exatamente era Jesus. E é interessante nós observarmos isso assim, trazendo para os nossos dias de hoje. Nós que nos declaramos cristãos, que estamos na presença de Deus, nós precisamos também assim ter este intuito, né, de conhecer exatamente quem é Cristo. E esse conhecimento, como já foi dito, né, na lição, ele deve ser gradativo, né? A cada dia nós precisamos crescer, né, no conhecimento de nosso Senhor. E de que maneira que nós fazemos isso? Aplicando, né, os ensinamentos que Ele tem deixado nas Santas Escrituras, aplicando Ele em nossas vidas, e com a aplicação da Palavra de Deus nas nossas vidas, nós começamos a viver experiências sobrenaturais com o nosso Deus, e aí a partir daí nós passamos a conhecê-lo melhor, né? Tendo a certeza de quem Ele é e quais são os seus planos e projetos para as nossas vidas. Então, está aí uma coisa que é preciso estar constante, né, no nosso entendimento, o desejo de conhecer e prosseguir conhecendo quem é Jesus Cristo de Nazaré. Somente quem conhece a Cristo, né, que pode assim segui-lo, porque se nós não tivermos a certeza de quem Ele é, quais são os seus projetos, então nós vamos ficar igual muitas pessoas ficam, acreditando que Cristo é e ao mesmo tempo não seguindo as suas orientações. Então nós precisamos ter plena convicção, conhecimento. Por quê? Porque com o conhecimento de Cristo, com o conhecimento de quem Cristo é, do seu poder, da sua autoridade, então nós vivemos assim uma paz que excede todo tipo de entendimento. Por quê? Porque conhecendo quem Cristo é e deixando que Ele seja o Senhor de nossas vidas, então ainda que venham as dificuldades, né, as adversidades, nós não vamos ficar excessivamente preocupados. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos daquele que é detentor de todo o poder. Então isso nos traz o quê? Confiança, segurança e uma paz, né? Que mesmo em meias tribulações, em meias dificuldades, nós conseguimos nos manter serenos, né? Equilibrados, porque nós sabemos que ainda que as coisas fugiram do nosso controle, ela não foge do controle de nosso Senhor. Então é importante nós sabermos disso, né? Porque somente assim nós vamos conseguir prosseguir e caminhar, né, conhecendo ao nosso Senhor Jesus. Não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus. Então conhecê-lo, né? Não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Então, neste sentido, temos a certeza de que para conhecer Jesus, de verdade precisamos nos relacionar com Ele. Marcos nos mostra em seu Evangelho que a última vez que a pergunta sobre a identidade de Jesus aparece no livro é feita pelo próprio Jesus e é dirigida aos discípulos. Jesus pergunta aos discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Pedro agora, depois de andar com Jesus e ter intimidade com Ele, expressa a sua firme convicção de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos assim que a todo momento as pessoas estavam questionando, e o próprio Jesus perguntou para os discípulos, né? E vocês, né? Vocês dizem que eu sou o quê? Quem vocês pensam que eu sou?
E aí Pedro toma a frente, né, e faz essa declaração maravilhosa. Ele diz: você é o Cristo, né, o Filho de Deus. Então é justamente isso que nós precisamos assim ter claro nas nossas mentes: quem Cristo é, né? Então, se as pessoas nos perguntam, né, quem é Cristo? Por que vocês seguem a Cristo? Por que vocês falam de Cristo? Então nós precisamos ter a clara convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Aquele que veio se dar em sacrifício na cruz do Calvário em favor de nós, para nos libertar da escravidão do pecado e nos dar condição, né, através do teu Santo Espírito e da tua Santa Palavra, para que nós possamos viver em novidade de vida, né? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, tudo isso só é possível acontecer através do conhecimento de Cristo. Cristo diz: conhecereis a verdade. E o que é a verdade? A verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos conhecer exatamente quem é Cristo, para que esta verdade ela possa nos libertar da escravidão do pecado e nos dando a oportunidade, né, a condição de vivermos em novidade de vida. Então todo ser humano precisa de uma experiência com o Senhor Jesus, para poder desfrutar das suas bênçãos e conhecer a sua presença. Então, que possamos nos achegar a Cristo a ponto de nos pronunciarmos como Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, é bem aqui que nesse ponto que é importante nós observarmos. Nesse texto, né, diz assim que nós precisamos ter experiências com Cristo para que a gente possa chegar nessa maturidade de dar a resposta certa no momento das dificuldades. Por quê? Porque nós vamos conhecer a Cristo, né? A princípio ouvimos falar de Cristo, né? Porque como nós nascemos, olha, o tempo é marcado antes e depois de Cristo. Estamos vivendo no ano 2023 depois de Cristo, né? Então a primeira coisa, poxa, por que depois de Cristo, né? Então aí nos é explicado sobre o nascimento de Cristo, e através do nascimento de Cristo, então o tempo começou a ser marcado antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Então nós já observamos que Cristo ele fez um ponto, né, um marco na história. E com o passar do tempo nós começamos a ouvir as pessoas falarem a respeito de Cristo como Salvador, como Senhor. Então são o princípio do conhecimento que nós começamos a ter sobre Jesus Cristo. Daí a pouco nós começamos também a ter conhecimento do Senhor Jesus Cristo através das Escrituras, né, da Bíblia Sagrada, onde relata, né, o seu nascimento, seus feitos e as suas realizações. Só que somente isso não é o suficiente, né, de nós conhecermos a Cristo pelas Escrituras ou pelo que as pessoas ouvem, né, pelo que as pessoas dizem, né, pelo que nós ouvimos de outras pessoas. Não é o suficiente. Para que nós possamos conhecer quem verdadeiramente Cristo é, nós precisamos ter experiências com Ele. Para termos experiências com Cristo, nós precisamos primeiro decidir nos relacionarmos com Ele. Então, quando nós nos relacionamos com alguém, então nós passamos a conhecer as pessoas melhor, não simplesmente superficialmente, né? Porque quando nós vemos as pessoas nas ruas, nós cumprimentamos, né? Damos bom dia, boa tarde, boa noite. Então é um conhecimento superficial, mas a partir do momento que você começa a ter um relacionamento, né, estar mais próximo dessas pessoas, então você passa a conhecê-las melhor, quem elas verdadeiramente são. Então com Cristo também não é diferente. Para que nós possamos ter um conhecimento mais profundo sobre a pessoa de Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre os propósitos de Cristo, então nós precisamos nos relacionar com Ele. Então esse relacionamento ele precisa ser íntimo, para que nós possamos adquirir maturidade para responder, né, de maneira correta às adversidades da vida. Aqui nesse texto de João, Evangelho de João, no capítulo 6, ali nós vamos encontrar a seguir, 6 no versículo 1 a seguir, lá no versículo 68 nós vamos ver uma declaração de Pedro, né? Porque quando as pessoas estavam seguindo Jesus, então as pessoas seguiam Jesus com diversos interesses, e esses interesses eram assim, em muitos momentos eram interesses realmente relacionados ao reino de Deus, interesses relacionados a curas, né, a libertações, a transformações, a bênçãos, né, e muitas seguiam a Cristo por causa que Ele multiplicava o pão, né. Então as pessoas olhavam e falavam: poxa, Cristo multiplica o pão. A situação naquela época era difícil, as pessoas, né, passavam assim em muitos momentos necessidades básicas a respeito da própria alimentação. E Jesus multiplicando
pães, né? Então eles falaram, poxa, achamos uma solução, né? Vamos seguir a Jesus, porque a todo momento que nós tivermos fome, Ele vai multiplicar o pão e saciar a nossa fome. Só que aí, em determinado momento, né, a multidão estava rodeando Jesus, né, aquela coisa toda, e aí Jesus disse, olha, vocês, né, na verdade, vocês não estão me seguindo por quem eu sou, né, por querer saber sobre as coisas celestiais, mas vocês estão me seguindo porque vocês querem encher a barriga, né, vocês me seguem só porque eu faço a multiplicação de pães. Então vocês estão atrás de mim só para poder satisfazer as necessidades básicas de vocês. Isso eu estou dizendo em outras palavras. Eu acho que a Bíblia trata esse mesmo assunto com outras palavras. E aí o que acontece? A Bíblia diz que nesse momento muitas pessoas não gostaram dessa fala, né? Que Jesus disse. Agora eles se doeram, né? Falou, poxa vida, né? O cara tocou bem na parte que mexe com a gente, né? E aí a Bíblia diz que nesse momento muitos, né, que seguiam Jesus deixaram de segui-lo, porque Jesus falou, não quero ninguém correndo atrás de mim só por causa de pão, não, né? Eu quero que vocês compreendam o projeto de Deus para a salvação da humanidade, né? E aí muitos deixaram de seguir a Jesus. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, vocês não querem ir embora também? Né? Porque o mesmo discurso que Jesus disse para as pessoas, os discípulos estavam presentes e ouviram. E aí Pedro, naquele momento, ele toma a palavra e diz, Senhor, não, mas como? Para onde nós vamos, né? Se somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, olha só, que experiência, que maturidade, né? Que até aquele presente momento, Pedro, juntamente com os discípulos, haviam adquirido. E por que eles não viraram as costas e foram embora? Porque realmente eles sabiam quem Cristo era, né? Qual é o projeto, ainda que eles estavam também, assim como nós, como uma obra em andamento, né? Ninguém estava ali pronto e acabado. Todos, né, os discípulos daquela época e nós também nos dias de hoje, estamos assim, buscando fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, conhecermos, né? E prosseguir em conhecer ao Senhor. Então é isso que nós estamos fazendo. E naquele momento eles haviam chegado em uma maturidade onde eles poderiam suportar aquele sermão, né, que para as pessoas foi dura, mas eles entenderam isso não é um sermão duro, mas sim, isso é a verdade. E a verdade é essa, que ninguém tem a palavra da vida eterna a não ser o nosso Senhor Jesus. Então, para que nós possamos dar essa resposta, né, com maturidade espiritual, nós precisamos conhecer a Cristo, senão nós vamos fazer, né, igual aquelas outras pessoas, virar as costas para Cristo, né, e cada um voltar aos seus afazeres. Então, infelizmente, nos dias de hoje muitas pessoas fazem isso. Na primeira dificuldade viram as costas e voltam para trás, voltam nas práticas dos seus velhos hábitos, dos seus velhos costumes. E tudo isso por quê? Porque ainda, né, não obtiveram um conhecimento, né, de quem verdadeiramente Jesus Cristo é e qual é o seu propósito para a vida da humanidade. Então precisamos crescer neste conhecimento. A autoridade do servo foi testada por sua palavra. Para bem compreender, nas palavras de Jesus existiam ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber e admirar. Pelo que se pode notar, a sua maneira de ensinar fazia com que ele apresentasse as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos, né? Então Jesus, naquele momento, até os religiosos, né, aqueles que falavam sobre a palavra, né, que falavam sobre o reino de Deus, né, sobre as coisas espirituais, eles admiravam. Por quê? Porque a maneira que Jesus falava não era simplesmente de uma maneira assim superficial, mas Jesus falava com profundidade e conhecimento das coisas celestiais. Então os próprios religiosos se admiravam, né, por ver que Jesus ensinava diferente, Jesus agia diferente, o que Jesus falava era diferente. Por quê? Porque Jesus vivia diferente, né? Então isso é importante nós observarmos, como nós temos Jesus como nosso exemplo, né, como o servo, né, que nós devemos seguir como exemplo. Então também nós precisamos viver diferentes na presença de Deus, né? Não é falar diferente, né? Não é se vestir diferente, né? É lógico que tudo isso são assim, resultados, né, de algumas transformações que acontecem internamente em nós. Então quando as coisas começam a mudar dentro de nós, então
daqui a pouco aquilo que mudou dentro, ela acaba se exteriorizando. Então, quer dizer, as pessoas às vezes mudam o seu modo de falar, mudam o seu modo de agir, o seu modo de vestir. É lógico, isso é fato, isso deve acontecer, mas isso não pode acontecer primeiramente por fora, né? Essa mudança interna, ela precisa ser interior, né? Algo que vem de dentro, né? Algo que é causado por um convencimento do próprio Espírito de Deus, para que essa mudança aconteça. Por quê? Porque se simplesmente isso acontecer exteriormente, então daí a pouco isso assim não perdura, né? E acaba sendo uma coisa que não é agradável a Deus. Então a mudança, ela precisa realmente acontecer de dentro para fora, primeiro mudando os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas atitudes, nessa ordem. Então a mudança primeiro é interior. Só que aqueles homens religiosos, eles viviam uma mudança, né, exterior. Jesus falou para eles: olha, vocês por fora são bonitos, né? Parece um sepulcro, um túmulo, né? Parece um túmulo pintado de cal, né? Branquinho, bonitinho, só que por dentro está cheio de morte e podridão. Então Jesus, naquele momento, ele deixou bem claro, ele falou: olha, é preciso viver uma vida de mudança interior, né? E aquilo que é interior se exteriorize, né? E realmente possa fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então as pessoas admiravam, por quê? Porque Jesus, ele vivia diferente, né? Ele não simplesmente falava diferente, ou ele falava diferente, ou ele agia diferente simplesmente, mas sim ele vivia, né? A essência de Jesus era diferente, e isso as pessoas admiravam. Então é um conhecimento que nós precisamos ter para que isso também aconteça em nossas vidas. Então, acompanhando o itinerário traçado no Evangelho de Marcos, vemos que Jesus é a demonstração apropriada do Pai. A ele foi oferecido poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, ficando evidenciado em todo o Novo Testamento que até mesmo sobre os demônios, né, Jesus tinha autoridade. Então todos aqueles demônios que lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele, e Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Então era quase 2.000 porcos, 2.000 demônios, né, que se lançaram naqueles porcos, e afogou-se no mar, né? Então os porcos se lançaram, né, no mar e se afogaram. Então nós vemos assim a autoridade de Jesus sobre os demônios. Então nós vemos que Jesus, ele tinha autoridade, e tem, lógico, né, nos dias de hoje, mas nós estamos falando assim no período que Jesus vivenciou nessa terra, cumprindo o seu ministério terreno. Então o exemplo que nós temos de Cristo, né, de Jesus, quando ele vivenciou, ele andou por essa terra, e nesta terra ele deixou exemplo para que a gente pudesse seguir. Então nós observamos assim que Jesus, ele tem autoridade, não só na sua palavra, mas também nas suas ações, né? Então nós observamos que essa autoridade, ela só pode vir, né, para a vida de um servo quando ele genuinamente coloca em prática, né, o plano, o projeto, né, a orientação de Deus para a sua vida. Jesus, ele tinha compaixão. Então o Evangelho de Marcos, ele descreve que Jesus, em suas peregrinações pelas cidades e povoados, ao notar as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam angustiadas e desfavorecidas como ovelhas sem pastor. Então Jesus, ele olhava para as pessoas, ele sentia compaixão. Ele não simplesmente passava, via e seguia sua vida como se nada estivesse acontecendo, mas a Bíblia diz que ele tinha, compaixão das pessoas, né, que estavam vivenciando os momentos flagelos, né, naquele período. Então nós vemos que o Evangelho de Marcos, assim como os demais, nos apresenta que a morte, assim como as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, são decorrentes da queda. Entretanto, podemos verificar que Cristo veio ao mundo e demonstrou compaixão ao libertar os homens das garras de Satanás. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si e os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Que vemos então? Que o servo, por sua compaixão, curou a todos que iam até ele. Então nós vemos assim que uma característica, da identidade do servo
é justamente ter compaixão. Então nós observamos assim, nós estamos falando da identidade. Primeiro, a identidade de Jesus. E para quê? Para que nós possamos descobrir qual é a nossa identidade em Cristo, né? Se a nossa identidade ela está de acordo com a identidade de Jesus, né? O servo que deixou o exemplo para que a gente pudesse seguir. Então nós precisamos estar atentos a isso. A partir da ótica do Evangelho de Marcos, podemos dizer que os males, doenças e mortes passaram a existir em decorrência da entrada do pecado no mundo. Dentro deste panorama, podemos dizer que o pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Depois da queda, o ser humano já não seria mais o mesmo. Entretanto, Jesus demonstrou compaixão ao vir neste mundo para resgatar os homens. Demonstrou todo o seu amor se fazendo pecado por nós, e na cruz levou as nossas iniquidades e sobre si. Isso nos mostra que o servo se compadece. Então está aí, o servo se compadece. Então nós precisamos assim, só atentarmos para isso, né? Quando nós tomamos o nome de Cristo sobre as nossas vidas, né, nós nos tornamos cristãos. Então nós precisamos fazer com que isso assim seja levado a sério, né? Com a finalidade correta. A Bíblia diz que ninguém toma o nome de Deus em vão, né? E em alguns trechos bíblicos a Bíblia vem nos falar também que houve um período, né, que as pessoas maldiziam o nome de Cristo por causa daqueles que se denominavam cristãos. Então Paulo orientou as pessoas, ele disse: olha, as pessoas estão falando mal de Cristo por causa de vocês. Então nós precisamos assim tomar o nome de cristãos e nos esforçarmos, né, com toda, como a Bíblia diz, né, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos assim nos esforçar para colocar as orientações da palavra, as orientações dos exemplos de Cristo nas nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia diz que através das nossas vidas o nome de Deus é glorificado e também pode ser maldizido, né? Pode ser maldito o nome de Deus pelas pessoas. Por quê? Porque se elas observarem em nós que tomamos o nome de Deus, o nome de Cristo, e elas observarem em nós vivemos desregradamente, sem nenhum tipo de comprometimento com as coisas de Deus, então isso levará com que essas pessoas caiam na descrença e aí comecem a falar mal das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então nós precisamos assim estarmos atentos a esse compromisso, a essa responsabilidade que nós assumimos quando nós nos denominamos cristãos, né? Quando nós tomamos o nome de Cristo em nós e decidimos seguir, né, a nossa vida como cristãos. Então nós precisamos estar sempre atentos a isso, para que o nome de Deus ele possa ser glorificado através das nossas vidas. Então lá no livro de Mateus capítulo 5, né, no versículo 16, ele fala isso, né, que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles possam ver em vós as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então nós observamos que é justamente isso, que nós precisamos glorificar o nome de Deus através dos nossos atos, das nossas atitudes. Então nós, quando nos denominamos, né, cristãos, aceitamos Jesus nas nossas vidas e decidimos, né, viver uma vida voltada para o reino de Deus, então nós precisamos fazer com que as nossas ações e as nossas atitudes elas possam estar de acordo com as orientações e as ações do nosso próprio Senhor Jesus, que foi o servo e exemplo, né, para que nós pudéssemos segui-lo. Então o servo nos ensina que onde há compaixão, o amor ele abunda, né? Ou seja, onde há compaixão, há muito amor. Então chama-nos a atenção o fato de que na cura de um leproso, Marcos relata que Jesus demonstra sua compaixão a esse homem e aproximou-se. Então nós vemos o texto, aí aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Compreende-se facilmente que com esse fim Jesus veio ao mundo para demonstrar sua compaixão com todos os que se aproximam dele, então curando doentes e ressuscitando mortos para que todos fossem salvos
das garras de Satanás. Então, tendo comparado as ideias pedagógicas do Evangelho de Marcos, descobrimos como podemos nos tornar um canal de amor e bondade de Deus para muitos. A leitura deste Evangelho nos faz seguir o Evangelho de Cristo, aquele cuja compaixão nunca termina, ou seja, nunca tem fim. A compaixão de Cristo não tem fim. Então, nós observamos Cristo como servo e nós precisamos nos esforçarmos para poder fazermos assim de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as orientações e os exemplos dados por Cristo. Então, nós observamos que Cristo, Ele é a palavra, Ele nos trouxe a palavra, né? Eu tenho até um comentário aqui que eu gostaria. A autoridade de Jesus estava na razão de que falava apenas o que recebia do Pai. Quer dizer, Jesus ele falava aquilo que ele recebia de Deus, né? Ele não ficava inventando história, inventando moda, né? Ele falava aquilo que vinha do Pai. Então nós temos que ter isso daí. Quando nós vamos falar para as pessoas, nós temos que falar aquilo que vem de Deus, né? Não ficar inventando coisas aí para poder agradar as pessoas ou massagear o ego delas. Não. Nós temos que ser servos de Deus e fazer aquilo que Deus colocar para que nós possamos fazer. Então a autoridade de Jesus estava na razão que ele falava apenas o que recebia do Pai. Ele ensinou a palavra, praticou a palavra, pregou a palavra, cumpriu a palavra e nos deixou a palavra para que nós possamos andar segundo as orientações da sua palavra. Amém? Então eu quero deixar esse vídeo aqui para que você possa assistir, né, fazer seus comentários, dar as suas opiniões, e eu peço a sua ajuda para que a gente possa aperfeiçoar, né, a cada dia, tanto na transmissão dos vídeos, também como na nossa vida em Cristo Jesus. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês e até o próximo, tá? Próximo vídeo.